Agora a gente vai ver, né, classificação das hemorragias de acordo com o local de sangramento. Então, ela pode ocorrer, né, entre as meninges, meninge e couro cabeludo, né, meninge e crânio, ou mesmo entre a meninge e o encéfalo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hematomas peridurais. Os hematomas peridurais são aqueles que vão ocorrer entre o osso e a camada mais externa, a meninge mais externa, que é a dura mater. Então, olha lá. A gente tem o osso, tá? E eu tenho aqui a dura mater, eu tenho um hematoma. Esse hematoma é denominado hematoma peridural. Ele não é um hematoma que está lá na massa encefálica. Ele está entre a meninge e a estrutura óssea. Hematomas subdurais ou subaracnoides já é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Nessa aqui a gente vê aqui entre a meninge e o crânio. Então a massa encefálica não tem conteúdo sanguinolento. Na subdural, no hematoma subdural, a gente tem presença de sangue, ó, entre o encéfalo e o crânio, e a estrutura óssea, tá? O hematoma intracerebral já é um hematoma que ocorre dentro, né, em partes mais internas do encéfalo. Esse é um hematoma muito sério, tá? Ele está associado a traumas cranianos de média e grande intensidade, muita intensidade. Avaliação primária. Então, a gente viu lá numa paciente em parada cardiorrespiratória que a gente também tem que dar, né, a avaliação ao atendimento primário, secundário. Mas e no trauma, professora, como é o trauma? No trauma, a gente também vai ter avaliação primária, só que a gente vai seguir o ABCDE do trauma. Onde eu começo pelo quê? Pensa que eu não tenho aqui um paciente em parada cardiorrespiratória, eu tenho um paciente que foi vítima de um trauma. Um acidente, um atropelamento, uma queda de bicicleta, de moto, foi dar um mergulho, bateu a cabeça numa pedra, tá? Então, a gente vai ver primeiro vias aéreas e a coluna cervical. Eu vou ver se ele está respirando e eu vou preservar a coluna cervical dele para eu não causar uma lesão a nível de vértebra cervical, medula cervical, tá? Para não deixar ele tetraplégico, por exemplo. Então, nesse momento, eu vou ter que ver as vias aéreas dele, né, se ele está respirando ou não, se ele tem uma obstrução ou não, mas com manobras que eu preserve a integridade da medula cervical dele, tá? Então, eu vou fazer ou uma hiperextensão do pescoço, ou eu vou fazer aquela manobra de abertura apenas da mandíbula que nós já aprendemos em outra aula, tá? Relembrando aqui a técnica, a gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal, posicionar-se de joelhos acima da parte superior da cabeça dele, com os cotovelos na mesma superfície que o paciente. Então, se ele estiver no chão, vou apoiar meus cotovelos no chão também, tá? Ou apoiados na nossa coxa, a gente vai segurar os ângulos da mandíbula do paciente com os dedos indicador e médio, e com os dedos posicionados, a gente vai empurrar a mandíbula para cima, mantendo a cabeça estabilizada com a palma das mãos. A gente não elevar ou realizar rotação da cabeça do paciente, pois a proposta é não mexer na cabeça dele, sim apenas liberar a mandíbula, tá? Depois que a gente liberou, a gente tem que administrar oxigênio, né? A causa mais comum de morte por lesão crânioencefálica é a anoxia cerebral, ou seja, ausência de oxigênio no cérebro. A gente vai ajudar as respirações insuficientes com o ressuscitador manual, que é o AMBU. E, em geral, os pacientes com traumatismo crânioencefálico, eles devem ser hiperventilados com uma frequência respiratória de 20 a 25 incursões por minuto. A hiperventilação vai reduzir a pressão de O2, né, causando uma vasoconstrição cerebral e minimizando o edema cerebral, tá, gente? Então, aqui a gente tá vendo a ABC do trauma, tá? O B, eu vou ver a respiração. Então, eu vou avaliar quantas respirações anormalmente lentas ou superficiais ele está apresentando. Então, uma pressão de CO2 elevada, ela pode piorar o edema cerebral. A gente não pode deixar o dióxido de carbono muito elevado,
no organismo desse paciente? Porque vai causar uma piora nesse edema cerebral. No trauma, tudo que a gente menos quer é que ocorra um edema cerebral. O que é isso? Que o cérebro, a massa encefálica se enche, né? Porque aí vai aumentar essa pressão intracraniana também. O C, a gente vai ver a circulação, porque eu preservei massa encefálica com oxigenação, aí eu vou ver a circulação, né? Eu vou ver se ele está em choque, vou ver pulso, vou ver pele, vou ver perfusão, vou ver hemorragias, vou identificar os principais locais de sangramento, tórax, pelve. Porém, gente, recordando, se eu já chego e a vítima está em parada cardiorrespiratória, eu sempre inicio a ressuscitação pela circulação, pela compressão torácica. Aqui a gente está pensando em um paciente que não está em parada cardiorrespiratória, então mas sofreu um trauma crânioencefálico, eu preciso preservar o seu cérebro muito bem oxigenado, tá?